Então, vamos falar um pouquinho sobre a gerontologia. Está aí na página 54 também da apostila, tá? O que eu estou falando até hoje, apesar de vocês já terem a saúde do idoso, tá? Uma disciplina sobre isso, eu quero passar para vocês o que eu faço com a saúde do idoso na atenção primária, ok? Então, a atenção do técnico, né, a atuação do técnico de enfermagem na atenção básica e na gerontologia, ela deve ser focada na saúde, no bem-estar, convívio com familiares e nos cuidados com a pessoa de idade avançada. O profissional, ele terá a responsabilidade de detectar todas as alterações comportamentais do idoso, desde as sensações de desconforto, dor, depressão, crise de choro, frio, calor, fome, né? Oferecendo assim assistência adequada e segura. E segurança também. Um dos objetivos é o de criar uma boa relação entre o idoso, seu responsável, paciente e o técnico de enfermagem, assim que haja confiança mútua, tá? O que significa isso? Eu sei que vocês tiveram aí, vocês vão ter, talvez, a disciplina Saúde do Idoso. Na disciplina Saúde do Idoso, vocês aprendem tudo sobre o idoso, o que é a teoria do envelhecimento, inclusive tem aí na apostila, né? E vocês vão aprender sobre as alterações anatômicas, funcionais, sobre a pele, sobre a composição corpórea, né? Falar um pouquinho do sistema nervoso, tá? Vocês vão falar sobre tudo isso dentro da saúde do idoso. Mas o que é importante nós entendermos, tá? E principalmente é que dentro da atenção primária, nós trabalhamos muito com o Estatuto do Idoso. O que ele nos oferece, tá? Em primeiro lugar, precisamos entender que mundialmente, né, e também no Brasil, a expectativa de vida do povo, da população, ela aumentou. O que significa? Que hoje eu tenho muitos idosos, eu tenho mais idosos e poucos óbitos. Então, o que eu tinha antigamente, uma expectativa de vida de no máximo até 75 anos, entre 75 a 80 anos, hoje eu tenho idosos com 99, com 100 anos. E pessoas ativas. Tanto é que até, né, a questão da aposentadoria, ela aumentou, né? Então, hoje eu tenho mais idosos, inclusive, na área de trabalho, atuando. O problema é que o Brasil, não posso falar de alguns outros países, que é muito mais precário, né? Mas o Brasil, ele está agora engatinhando, digamos assim, para o apoio ao idoso. Por quê? Porque mesmo que o idoso antigamente vivesse 100 anos, ele ia viver, coitado, no fubá, né, que é no angu, né, numa comidinha simples e sobreviver. Hoje, né, nós temos leis que amparam esse idoso de várias formas, de várias maneiras. Então, o primeiro passo, né, que é a atenção primária, que é a unidade básica de saúde, entender que esse idoso, ele está, em primeiro lugar, inserido na minha área de atuação, dentro da atenção básica. Então, quando o agente comunitário, ele vai até a residência fazer um cadastro daquele idoso, né? Eu tenho que entender, enquanto enfermeira e vocês, enquanto técnicos, que eu preciso dar assistência àquela família. Também preciso entender
Que idoso é aquele que está dentro daquela família? É um idoso acamado? É um idoso doente? Um idoso sequelado, né? Então, qual é o problema daquele idoso? Mas também eu tenho o outro lado. É um idoso ativo, um idoso que trabalha, um idoso que tem a hortinha, que planta, né? Então, eu tenho todas essas nuances dentro da atenção primária. Quem é este idoso no qual eu vou acolher na minha área de atuação? Então, primeiro eu preciso entender que existe esse processo de envelhecimento, né? Eu preciso entender, só um minutinho que eu vou botar a bateria aqui no outro celular. Um momentinho, pessoal. Então, eu preciso entender, desculpa, tá? Que esse idoso precisa da minha atenção. Então, eu tenho que entender o processo de envelhecimento que vocês tiveram na outra disciplina. Eu preciso entender como que é esse processo de envelhecimento, né? Então, eu tenho, dentro desse processo de envelhecimento, né, a questão, até tá aí na apostila, na página... Começando na página, momentinho, 55, tá? Primeiro, eu tenho que entender quais são as alterações anatômicas, né? A gente tem perda de tônus muscular, por isso que falo assim, que a gente reduz o tamanho, né? Diz que ao passar do tempo, vamos reduzindo o tamanho, mas não é por isso, você encolhe. Não, é por um processo de envelhecimento tecidual, tá? Então, esse processo, ele acontece. Depois, eu tenho também a questão das alterações anatômicas funcionais. Eu tenho não só a minha alteração corpórea, mas também a minha pele a ficar mais sensível, mais desidratada, porque eu tenho um rim que começa a entrar também numa falência, eu tenho um coração também que começa a entrar numa falência, eu tenho um sistema nervoso, então daí eu tenho hipertensão, diabetes, Alzheimer, né? Eu tenho doenças degenerativas, até câncer também, né? Principalmente nos homens, o câncer de próstata, que eles acontecem também numa idade mais avançada. Eu tenho problemas respiratórios, até aqueles que fumam anos e anos, né? E aí acabam consumindo esses pulmões. E aí eu tenho também alteração do sono. Muitos idosos acabam tendo insônia, distúrbio também na alimentação. Então, olha só, tudo isso acontece com esse meu idoso, tá? Então, eu preciso primeiro entender o que é esse processo de envelhecimento. E esse processo, vocês têm uma disciplina apenas para isso, tá? Depois que eu consigo entender, eu posso entrar na casa desse idoso enquanto unidade básica de saúde, enquanto agente comunitário, né? E acompanhar esse idoso. Quem é esse idoso? Esse idoso, ele tem um acidente vascular cerebral, ele é sequelado, ele tem Alzheimer, ele tem um processo degenerativo, ele tem uma hipertensão, uma cardiopatia, um diabetes senil, né? E a partir daí, a atenção básica, ela começa a fazer um trabalho de conscientização sobre a saúde e qualidade desse idoso. Buscando o quê? Salas de espera, busca ativa,
né? Verificar como que está sendo a qualidade de vida desse indivíduo, né? Também na disciplina, vocês aprendem sobre atividade de vida diária, ou seja, o quanto que esse idoso caminha, como ele vive, se ele senta, se ele trabalha. Então, essas AVDs, atividade de vida diária, é feito um score, né? É feito uma pontuação, e dali eu consigo traçar o perfil desse idoso daquela comunidade. O que ele precisa? E aí vem as questões do SUS e as questões da saúde do Estatuto do Idoso. Na questão do SUS, o que o programa oferece? Né? Ele oferece atendimento, ele oferece atendimento diferenciado, o preferencial, atendimento preferencial, ele oferece as visitas domiciliares para atender a esse idoso, o SUS oferece o programa da terceira idade, no qual toda ação social, todo CRAS, ele é envolvido em todos os municípios, viagens, passeios, atividades lúdicas, na parte do esporte e lazer também, caminhadas, hidroginástica, tá? Então, o SUS oferece todos esses subterfúgios para o atendimento do idoso e para a sua qualidade de vida, né? Então, eu tenho toda essa trajetória da rede SUS que atende esse idoso. Bom, acabou que ele também está internado, né? Mas aí é a outra parte da internação, mas a nossa parte é o quê? Verificar, além disso, quando ele retorna dessa internação, qual a minha assistência? Será que ele precisa que eu vá no domicílio? Né? Muitos idosos, eles não gostam de tratamento. Então, tem que captar essa família, captar esse idoso, fazer um trabalho com essa família, né? Quem é essa família? Porque no nosso dia a dia, nós vemos também muitos abandonos. Então, o Estatuto do Idoso, ele está ali para nos fornecer subsídios para captar essa família e envolver essa família no cuidar do seu paciente, do seu parente. É muito extenso o programa, muitas atividades que a gente pode falar, né, dentro da saúde do idoso. Então, quando esse sujeito está com Alzheimer, né, dar apoio a essa família também é importantíssima, buscar acompanhamento médico, buscar exames, medicações, né, de controle para esse indivíduo. Então, na visita domiciliar, né, que é feita, tá, o técnico de enfermagem se faz importante quando o idoso apresenta grande perda de sua autonomia e apresenta problemas orgânicos ou cognitivos que o impeçam de realizar seus cuidados básicos e também necessite da atenção especializada de um profissional de saúde. Como assim, né? Buscar um fisioterapeuta, um nutricionista, um gerontologista, né? Verificar o grau de necessidade desse idoso. Nesses casos, o papel do técnico de enfermagem, ele é muito importante para a saúde e a sobrevivência dele. Deve ser alguém preparado para realizar diversos procedimentos, que apresente uma postura ética e busque constantemente humanizar o atendimento ao idoso e à família. Gente, lidar com o idoso, ele é primordial a atitude do técnico de enfermagem e do agente comunitário, tá? Não é brincadeira. Então, a atribuição do técnico e do agente, ele é muito extensa, é muito grande, né? Lidar no dia a dia com esse idoso, principalmente quando ele é um idoso dependente, um idoso acamado. Será que essa família ela está preparada para estar acompanhando esse idoso, né? Ter o cuidado com esse idoso? Será que ela está preparada?
né? Será que ela consegue atender? Porque muitas das vezes esse idoso fica sozinho em casa, porque a família tem que trabalhar. E ainda fica com os netos. E esse idoso acamado, que precisa de mudança de decúbito, uma boa alimentação, até para poder proteger a sua pele, quem vai cuidar? É muito complexo, né? Porque se eu tenho uma família de classe média baixa, não vai ter nunca dinheiro para ficar pagando uma pessoa, né, um cuidador, para dar assistência a esse indivíduo, a esse idoso e a essa família. Então a família, ela entra em desespero e aí começam os processos, né, de busca de hospital, porque desidrata, não come direito, que é a tendência do idoso, conforme vai envelhecendo, não comer, tá? Então é muito complicado, é muito complexo. Então, o que é necessário? Que vocês, enquanto técnicos de enfermagem e que atuem numa unidade básica de saúde, leiam o Estatuto do Idoso para que você saiba os direitos dele, né? Além de propagar a informação também. É muito importante, tá? Então, fiquem atentos sempre, né, com essa questão da saúde do idoso. Então, quando falo, mas eu já dei essa matéria, mas a gente tem que falar dela dentro da atenção primária. Então, aqui eu não estou falando do idoso internado, eu estou falando do idoso dentro de um domicílio, que pode estar na precariedade, né? Esse idoso está dormindo no chão, como pode estar numa cama simples, mas está. Então, esse olhar crítico é no qual nós pedimos a colaboração. E antes de mais nada, né, nós temos muitos programas de atenção ao idoso, mas principalmente o CREAS, né, e o CRAS da rede pública oferece todo um acolhimento ao idoso, desde a parte dentária, parte de óculos, cirurgia de catarata, né? Isso aí existe por conta disso, por conta não só da saúde do idoso na rede, né, primária, né, mas também na rede secundária, que é na parte dos hospitais, né? E mediante essa visita técnica, né, visita domiciliar técnica, fazer entender à população, fazer entender que nós não estamos tomando conta da família de ninguém, né? Mas estamos preparados, melhor preparados para atender essa população quando ela vem com uma demanda, tá? Então, isso é que é importante. É de fundamental importância a implantação de um programa de assistência domiciliar ao idoso. O técnico de enfermagem representa a vinculação entre o idoso, a família e toda a equipe de profissionais, tá? Então, as visitas, elas têm que acontecer. As visitas domiciliares têm que acontecer, tá? Não pode deixar para depois. O agente comunitário tem que entender que aquele idoso precisa ser cuidado. Então, eu tenho que ir lá fazer um curativo, aplicar uma injeção, verificar se os remédios da hipertensão estão em dia, ou da insulina, né? Se ele está tomando direitinho. Então, é importante termos uma colinha, né? Digamos assim, com o nome desse idoso e o histórico dele para eu estar acompanhando mais de perto. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Bem, gente, lidar com idoso, né? Como eu falei, não é fácil. Lidar com a família, apoiar essa família, também não é fácil, tá? A gente precisa entender que
a família, ela precisa de um apoio. E o apoio, ele é tá? Esse apoio, ele é interprofissional. Preciso ter um nutricionista, um fisioterapeuta de domicílio. Eu preciso ter um médico também no nosso lado, um enfermeiro, o técnico. Nós precisamos de todos, tá? De todos os profissionais. Serviço social, né? Para que tenham pacientes já engajados em ação social, né? Os municípios acabam tendo verba quando eles estimulam instrumento necessário para melhorar a qualidade de vida do idoso, ok? Bem, continuando aqui, né? Eu tenho um slide, o último slide, que fala sobre o processo desse idoso, o processo de envelhecimento, tá? Então, tem aí esse site aí de consulta, ok? Agora nós vamos entrar na parte da saúde da mulher, ok? Na parte da saúde da mulher, da assistência à mulher, está na página 33 da apostila. Página 33 da apostila, que é o Programa de Assistência à Saúde da Mulher, mas também vai ficar aí vinculado também, junto com a assistência à saúde da mulher, a saúde também da criança, tá bom? Então, essa ainda a continuação, já é a continuação da aula da reposição nossa, tá? Bem, vocês também têm a disciplina de saúde da criança, da saúde da adolescente, da saúde da mulher, tá? E esses programas, dentro do SUS, eles se entrelaçam, bem? Eles se entrelaçam. E nós temos, dentro da rede SUS, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. E é nesse programa, na rede SUS, que a gente chama de PAISME, né? E nós temos o princípio, que é da humanização, da atenção à saúde, como um direito, e também o direito à escolha, tá? Então, dentro do programa, tá? Da saúde da mulher, primeiro, quem está na atenção básica precisa entender sobre o programa de uma forma geral. Então, dentro desse programa, ele abrange a assistência da mulher em sua totalidade, desde o nascimento até o óbito, digamos assim, tá? E ele busca também identificar as necessidades de cada mulher. Então, é dentro dessa esfera em que a atenção básica ela atua, assim como na saúde do homem, tem a saúde da mulher, né? Então, é dar assistência na prevenção de colo do útero, né? Fazendo as campanhas, prevenção, né, de câncer de colo do útero, mas também câncer de mama, fazer os periódicos, né, no caso, colher preventivo periodicamente, faz parte do programa, mas acima de tudo, e primeiro de tudo, eu preciso entender que eu preciso o cadastramento das famílias da minha área. E quem é que faz esse cadastramento? O agente comunitário de saúde, mas também juntamente com o técnico, tá? Então, o técnico de enfermagem. Eles caminham lado a lado dentro da atenção básica, porque o agente comunitário, ele faz a notificação
né, da faixa etária das famílias, né? Ela faz um apanhado do enredo de saúde daquela família e acompanha, por exemplo, se o idoso está tomando o remédio, se o Alzheimer piorou, e assim vai. Mas também temos aí associado a figura do técnico de enfermagem, tá? Então, o técnico de enfermagem, ele tem que acompanhar esse agente comunitário para ir na casa das pessoas e fazer o levantamento. Primeiro, essa mulher, ela está num período reprodutivo, ela está na idade de reprodução, né? Se ela está numa idade reprodutiva, existe aí, está dentro do programa, tá, gente? Esse programa, ele abrange a mulher como um todo, né? Então, se ela está numa idade, né, de produtiva, reprodutiva, e o que eu tenho que fazer? O planejamento familiar, né? Em fazer com que essa mulher entenda na atenção básica que é feito, né? Quais são os métodos contraceptivos que ela tem direito, né? Ela tem direito a engravidar e ter direito a quantas gestações ela quiser. O programa, ele insere isso, é livre. Você quer engravidar? Ok. Mas também tem um planejamento familiar, que dá direito à mulher fazer a laqueadura com 25 anos ou 3 filhos, ou a critério médico, no qual esteja em risco a vida da mulher, né? Então, esse é um dos programas no qual nós estamos inseridos e temos que buscar, tá? Mas também eu tenho que buscar o quê? Quando essa mulher engravida, iniciar o pré-natal mais precocemente, tá? E acompanhar não só essa mulher na gestação, mas no pós-parto também, tá? Na questão da menopausa, existem programas de apoio na atenção básica, né, que auxiliam essa mulher, né, nessa situação. Existe programa também para ambos os sexos até, que é o antitabagismo, né, que melhora a qualidade de vida da mulher. Então, receber essa mulher na sua totalidade, desde a infância até o óbito, né? Então, ser acompanhada pela puericultura, pela obstetrícia, puericultura, pediatria, clínico, né? E assim vai. Lógico que ainda temos aí os especialistas depois, mas nesse programa Saúde da Mulher, temos que ter o cuidado de acolher essa mulher, tá? E associado, né, que nós temos aí alguns programas que nós falamos aí, mas o principal deles é no período gestacional. É a principal atuação da atenção básica, fora, lógico, a coleta de preventivos anual, tá? Mas aí a gente fala um pouquinho sobre a saúde sexual e reprodutiva, né, que nós temos que estar passando para essa mulher. Muitas vezes ela tem um despreparo muito grande e é nesse momento em que nós descobrimos a deficiência da informação. Então, na saúde sexual e reprodutiva da mulher, falamos sobre sexualidade, nós falamos sobre a prevenção no caso da gravidez, exames de rastreamento, prevenção das ISTs, ofertamos também um pré-natal de qualidade, com aconselhamento, inclusive, reprodutivo. Falamos na questão da violência e também de gêneros e também de vacinas, tá? Então, essa é a questão, né, no caso da saúde da mulher na atenção primária. Existem cadernos específicos, tá, que falam sobre a atenção básica, sobre a atuação da mulher e do técnico de enfermagem, do enfermeiro, tá? Existem protocolos básicos na atenção básica que vocês podem puxar também na internet, que fala
sobre a saúde da mulher. Então, é necessário que nós leiamos esse manual para estar sempre em dia com as novidades, né, do que foi empregado, do que foi feito, né, para poder abraçar essas mulheres e, ao mesmo tempo, vocês entenderem qual é o papel. Eu acho que eu já dei uma explanação geral, né, do que é, no caso, a saúde da mulher, né? Bem, inseri-la no programa também de DST-AIDS, que é importante, ensinar a ela os métodos contraceptivos necessários, tá? Falar sobre tabela, o que é uma tabela, tá? O que é uma anticoncepcional via oral ou intramuscular, tá? Então, isso tudo faz parte do nosso aprendizado e da educação que o técnico de enfermagem passa para a mulher. Fazer salas de espera também. Eu estou aí passando os slides, né? Só para vocês terem aí um conhecimento, mas basicamente é isso, né? Eu tenho que receber essa mulher, acolhê-la, fazer com que ela se sinta bem no seu convívio social, tá? Entender que tenha contraceptivo de emergência nas unidades, entender que a atenção básica é que vai nas escolas fazer todo o trabalho, né, de divulgação, de orientação do que é o programa. O que é importante também é fazer salas de espera, né? Fazendo salas de espera é o quê? É fazer cursos de pré-natal, cursos sobre as ISTs e assim vai, tá? Então, para isso existem os cadernos de atenção básica que falam sobre, no caso, os cuidados que a gente tem que ter com essa mulher. E é muito importante, gente, que é nesse momento também que a atenção básica tem um papel, eu digo assim, mais relevante ainda, quando é voltado para a violência, tá? Porque os agentes, eles sabem, né, quem são os parceiros, o que acontecem, né? Então, nós precisamos dar apoio, certo? Então, esses programas, eles são baseados, né, da atenção básica, porque eu já dei isso na disciplina, mas eu estou falando como é saúde pública. Continuando, né, outro também é o RN, a criança e o adolescente, tá? Precisamos dar assistência à criança desde o seu nascimento até a sua fase adulta, né? Mas o adolescente, a criança e o adolescente, ele também é coberto pela atenção básica. Através de quê? Dos artigos de referência e contra-referência sobre vacinação, puericultura, pediatria, e aí passa-se, no caso, se for necessário, ginecologia, ou seja, é uma mudança que eu falo bastante radical, né? Quando eu tenho uma criança se tornando um adolescente, né? Mas o que é importante no nosso trabalho enquanto técnico e enfermeiro? Acompanhar essa criança, levá-la, né, junto com a caderneta, todas as vacinas, o peso ideal, né, marcar as consultas necessárias, né, e assim por diante. Então, eu digo que o programa da saúde do homem, do idoso, da mulher e da criança e adolescente, eles caminham lado a lado, tá? Até porque eu preciso saber se é uma gravidez de alto risco, se não é, para poder até acolher essa mulher no seu retorno da maternidade ou do hospital, onde ela pariu, tá? Olha só, gente, quanto programa, né? Quantas atividades nós temos que fazer, nós temos que desenvolver, tá?
Não é mole. Você ir para campo junto com o agente comunitário, entender a sua população, para depois buscar ajuda, é muito importante e faz a diferença. Tá bom? Bem, no caso, né, eu também não coloquei, mas o homem também pode fazer um pré-natal, não é só a mulher, porque ele também tem os direitos reprodutivos. É na questão também do pré-natal que a enfermeira do posto, juntamente com o técnico, passa as informações, né, sobre os exames, sobre acompanhamento de exames, sobre ganho de peso, né, sobre alimentação adequada, enfim, é muito trabalho, tá? Vocês já viram a disciplina Saúde da Mulher? No caso, vão ver, né? A saúde da mulher, saúde do idoso, mas também vai ver saúde da criança e do adolescente, onde vão ser captados mais informações aí para preencher também mais um pouquinho a nossa atuação na atenção básica. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem, pessoal? Então, no caso, eu falei um pouquinho, né, da assistência da mulher, tá? Que é importante. Falei um pouquinho sobre a saúde do homem, que foi falado pela Kedma, a saúde do idoso também. Então, homem, mulher, idoso, e aqui agora um pouquinho a criança, mas também esqueci de falar para vocês da importância do técnico de enfermagem, do agente comunitário, em captar essas crianças para a pesagem, verificar a curva de desenvolvimento de saúde dessa criança, tá? É um papel primordial na atenção básica. É a medida, peso e medida para botar na caderneta, aquela caderneta de vacina, né? Que a gente acompanha todo a fase, né, dessa criança, até no mínimo aí, né? Vamos botar 1 ano de vida. O ideal é até os 6 anos, né? Mas até 1 ano de vida nós temos que acompanhar essa criança, tá? No mínimo. Verificar as vacinações, né? Nós vamos ter também aí na próxima semana uma aula sobre a rede de frios e vacinação. Nós vamos iniciar, e aí vocês vão ver também como que é importante o nosso trabalho. E para vocês que pesquisaram, no caso aí as vacinas, né, as doenças, vocês também acredito que passaram a ter um conhecimento maior e uma preocupação também, essa visibilidade de ter essa compreensão, de entender o quanto que é importante captar as crianças no qual os pais não levam para a atenção básica, tá? Então, é importante o entendimento, é importante que nós tenhamos a consciência de que o nosso papel na atenção primária, ele está atrelado simplesmente ao nível de prevenção e promoção à saúde. Se nós conseguimos, se a gente consegue desenvolver um bom trabalho na atenção básica, eu tenho um reflexo lá na frente, tá? E esse reflexo, ele me diz o quê? A qualidade de vida. Então, se eu tenho uma qualidade de vida, eu consigo melhorar a minha população, tá?